E aí, você tá afim de aprender inglês de verdade mesmo? Mas de verdade, não só igual aquelas pessoas que falam que querem aprender, mas a gente sabe que é só da boca pra fora e elas nunca vão fazer nada. Puta, rapaz, eu precisava começar a aprender inglês, mas você sabe, né? A vida é difícil, cara. Trabalho, tem que levar as crianças na escola, tem que levar minha avó na capoeira, enfim. E aí, Juninho, conseguiu finalmente começar a estudar inglês? E, rapaz, é que sabe o que é? É que agora eu comecei um curso de origami, cara. E aí esse negócio tá tomando todo o meu tempo, aí já viu, né? Tá complicado de fazer outras coisas. Então senta aí, porque nesse vídeo eu vou te contar qual que é o segredo do sucesso. Mas pra isso você tem que jurar que você tá falando sério mesmo, hein? Jura mesmo? Então jura aqui de dedinho, ó. Bom, o que você precisa para conseguir estudar inglês e o que tá faltando pro Juninho, que tem uma rotina toda corrida e não tem tempo pra nada, segundo ele, é de exposição. Mas o que eu quero dizer com exposição? Tipo uma exposição de arte no museu? Não, não é bem isso. Quer saber? Pensando bem, é exatamente isso sim. Você precisa pensar em exposição como você está literalmente vendo muito alguma coisa. Só que no nosso caso, ao invés de a gente estar falando de pinturas e esculturas, a gente está falando de elementos da língua inglesa. Então, exposição significa simplesmente contato. É você estar ao redor do idioma que você quer aprender o máximo possível. Exposição é extremamente importante quando se trata de aprender um idioma, e é exatamente o que você precisa. Não importa qual seja o seu nível de habilidade que você tenha agora, esteja você saindo do zero ou já tendo um certo conhecimento do idioma, o que a gente precisa é sempre de mais exposição se a gente quiser melhorar ainda mais. E as pessoas intuitivamente sabem disso. Sabe quando alguém fala que quer passar um tempo fora do país, na Inglaterra ou nos Estados Unidos, para ver se aprende inglês? Isso porque elas imaginam que estando em um país que fale o inglês como língua nativa, elas vão ter mais exposição ao idioma, querendo ou não. Mas vamos supor que você seja um dos 3 P's. Prático, pobre ou preguiçoso. Eu não estou dizendo que você é um deles, isso cabe a você decidir. Mas enfim, por qualquer motivo que seja, você não vai pagar um curso de intercâmbio para ficar um mês na Inglaterra ou na Irlanda para aprender inglês, ou uma imersão numa colônia onde as pessoas só ficam falando inglês durante uma semana. E aí, será que nesse caso da gente não poder ir para outro país acabou pra gente? Não tem o que fazer? É claro que não. E a primeira coisa que a gente precisa pensar é, no seu dia a dia, o que é que você passa mais tempo fazendo? Se você for como a maioria das pessoas, provavelmente passa grande parte do seu dia no trabalho, na escola ou na faculdade. Só que, é claro, você também tem momentos de folga, né? E o que você faz nesses momentos de folga? Eu aposto que grande parte dele você passa nesse negócio aqui. E o seu celular pode ser o seu maior inimigo ou seu maior amigo quando se trata de aprender uma língua. Inimigo porque ele pode te fazer perder muito tempo, porque eu sei que você passa horas no Instagram ou no TikTok, né? Eu sei, não mente pra mim não. Então, se você é alguém que passa muito tempo no celular, comece virando o jogo ao seu favor. E a primeira coisa que você pode fazer é mudar o idioma do seu celular para o inglês. Isso é bem fácil de fazer na maioria dos aparelhos, só ir em configurações e depois idiomas, ou alguma coisa parecida. Ah, Gabriel, mas se eu fizer isso eu não vou mais conseguir achar nada no meu celular porque eu não consigo entender inglês. Te vira. Bom, a ideia é exatamente essa. É a gente ser forçado a usar o idioma de uma forma ou outra. Por que você acha que as pessoas gostam tanto da ideia de ir para outros países? É por causa disso, porque daí elas vão ser forçadas a usar o idioma em algum momento. E se você passar o idioma do seu celular e de quaisquer outros aparelhos eletrônicos que você use regularmente para o inglês, não vai ter jeito, você vai ter que dar de cara com ele todo dia. E inicialmente pode parecer pouca coisa você só mudar o idioma do seu celular ou dos aparelhos eletrônicos para o inglês. Mas a ideia é justamente fazer você não perder esse contato diário com o idioma, por mais mínimo que seja esse contato. A maioria das pessoas pratica um segundo idioma da seguinte forma, fazendo aulas 1 ou 2 vezes por semana e só. Às vezes a pessoa tira uns 10, 20 minutinhos algum outro dia para fazer alguma tarefa que o professor passou, mas é isso. Esse modelo de aprendizagem não é muito bom aqui, porque o seu cérebro está no English Mode, por assim dizer, por um tempo muito curto na sua semana. Então você passa um tempo curto pensando em inglês e todo o resto da sua semana você esquece que o idioma existe, porque afinal as tarefas do dia a dia consomem a nossa mente. E isso não é muito bom para aprender uma língua, porque para aprender um idioma a gente precisa de constância e também, é claro, de exposição. E mais especificamente de exposição constante. E colocar os seus aparelhos eletrônicos em inglês vai fazer com que você lembre diariamente que o inglês existe e que você está querendo aprender. Pode estimular você a pensar mais em inglês, mesmo involuntariamente. Pode te fazer querer ir atrás de aprender mais. E vai te fazer aprender pelo menos alguns termos novos, já que você vai ter contato constante com eles. E é claro que a gente não precisa parar por aqui só. Afinal, a gente não usa o celular ou o PC para ficar encarando a tela deles 24 horas por dia, né? A gente usa apps e sites. Então, o próximo passo é você também colocar o idioma dos apps e sites que você mais usa em inglês. O nosso alvo principal são as redes sociais, que é o tipo de aplicativo ou site que as pessoas mais costumam usar. Então, Instagram, YouTube, TikTok, todos esses aí você pode mudar o idioma deles para o inglês também. Tá procurando o amor da sua vida no Tinder? Provavelmente não vai encontrar lá. Mas por que não procurar em inglês enquanto isso? Além disso, a gente pode começar a dar uma melhorada no conteúdo que você segue nas suas redes sociais.
Se você começar a seguir mais páginas que façam conteúdo em inglês, no Instagram, ou no YouTube, ou no TikTok, você vai ser forçado a olhar para o idioma todo dia, querendo ou não. E aqui valem páginas de conteúdo educativo, mas não necessariamente. Se você é alguém que está começando agora a aprender um idioma, vale a pena você seguir algumas daquelas páginas que ensinam uma dica ou outra de inglês, mas enfim. Se você já está um pouquinho mais avançado, você também pode seguir qualquer tipo de página, que faça qualquer tipo de conteúdo. Mas você não precisa parar por aí. Sites de notícias, sejam sites normais de notícias em inglês ou algum site educativo, como News in Levels, pode ser uma ótima ideia se você curte esse tipo de coisa. Coloque algum site desses com conteúdo 100% em inglês como a sua página inicial no seu navegador e você vai ser obrigado a encarar ele todo dia quando abrir o PC. Uma outra dica que eu já vi algumas pessoas usarem, que eu mesmo já utilizei quando eu estava aprendendo espanhol e francês, é você simplesmente espalhar mensagens com o idioma pela casa, ou pelo local de trabalho, ou qualquer outro lugar que você passe muito tempo. E aqui pode tanto ser post-its com o nome de objetos em inglês para você não esquecer mais, por exemplo, quanto figuras, mensagens ou frases maiores, com explicações, lembretes, dicas, enfim. Isso aqui funciona melhor para aquelas pessoas que possuem um estilo de aprendizagem visual, ou seja, que gostam de ter um estímulo visual para ajudar a memorizar conhecimento, reter palavras, enfim. Se você é do tipo que aprende melhor ouvindo, você pode investir no hábito de ouvir algum podcast educativo, como o Podcasts in English, que é um podcast muito bom, que contém áudios de diferentes níveis, dependendo do seu conhecimento do inglês, os quais você pode inclusive baixar para ouvir quando quiser. Ah, então, Gabriel, se eu fizer todas essas coisas, quanto tempo vai demorar para eu aprender inglês? Bom, aqui tem algumas coisas que a gente precisa considerar. Bom, primeiro, se você fizer só isso, ou seja, se você só aumentar a sua exposição passiva ao inglês, isso já vai ser uma coisa excelente. Você já vai estar fazendo mais do que 90% das pessoas, na verdade. Só que se você fizer só isso, provavelmente não vai ser suficiente para você ficar realmente bom no inglês, de maneira geral em todos os aspectos, principalmente se você já for adulto e estiver começando do zero. Essas dicas de exposição são para ser um complemento e um apoio a um estudo mais focado, seja no curso de idiomas ou estudando por conta própria mesmo. Ou seja, idealmente você faria as duas coisas. Você faria aquele estudo mais focado, seja por 10, 20 minutinhos todos os dias, no qual você ia realmente sentar e parar para ver uma videoaula, analisar a letra de uma música, ler alguma coisa, enfim. E também você aumentaria a sua exposição passiva usando as dicas que a gente viu nesse vídeo aqui. E isso você pode fazer ao longo do dia, todos os dias. E perceba também que o título do vídeo é a maneira mais fácil de aprender inglês e não a maneira mais rápida. Porque você fazendo isso, estudando dessa forma passiva, você vai adquirir muito conhecimento, muito vocabulário de maneira passiva, só que isso não necessariamente é um processo rápido. Se você está mais interessado em quanto tempo realmente leva para aprender inglês e em aprender inglês rápido, dá uma olhada nesse vídeo que está aparecendo aqui, porque nesse vídeo a gente vai falar exatamente sobre esse assunto. Mas por hoje é isso, bye bye!